Esse vídeo tem um caráter estritamente educacional. Os temas abordados nele não refletem de nenhuma maneira as convicções de nenhum dos envolvidos na produção desse canal. Ele também não tem o intuito de gerar ou promover ódio a qualquer tipo de minoria retratada nos filmes que serão aqui analisados. No último episódio de A Hollywood Nazista, nós acompanhamos de perto quem foram os homens e as mulheres por trás dessas obras e desses filmes que a gente tem tanto falado aqui nessa série. E hoje a gente vai dar atenção para aqueles artistas que conseguiram de alguma forma serem resistência ao fascismo alemão. Capítulo 9. La Résistance. Tô brincando, a resistência. Eu já falei muito sobre eugenia por aqui, mas eu ainda não cheguei a realmente falar sobre esse assunto, que se a gente parar para pensar, é um dos motivos dessa série existir e afeta a gente e os filmes que nós assistimos até hoje. Então, senta que lá vem história. Esse termo surgiu primeiramente na segunda metade do século XIX, por um primo do Darwin, inclusive, cara chamado Francis Galton, que misturou algumas teorias do primo com alguns princípios da botânica, mas um elitismo e desdém do crescente número de miseráveis que, segundo ele, poluíam a Londres que ele vivia. E assim, ele criou essa pseudociência que não só prega a separação do ser humano em raças, mas que também prega que existe uma hierarquia entre elas. E, para os humanos se desenvolverem, as raças superiores devem evitar o cruzamento com as raças inferiores e limitar, inclusive, a sua reprodução, através de esterilização e abortos forçados e até mesmo a morte. Ou seja, um desenvolvimento derivado de uma limpeza étnica. Mas a gente sabe que o ser humano já pensava e agia a partir dessa ideia de separação entre nós e eles, que são diferentes, desde sempre, né? Mas foi o tal do Francis quem batizou essa linha de pensamento que, não preciso nem dizer, foi absorvida e adaptada com rapidez por todo mundo. E nas bandas de cá do Atlântico, essas ideias também foram muito bem recebidas em países que tiveram uma cultura escravocrata como o Brasil. Pois é, aliás, a influência foi tão grande aqui no nosso país que ela fez parte da Constituição de 34, que dizia ser necessário a preservação da raça. Não preciso nem dizer qual raça eles estão falando, né? Inclusive, o Brasil teve uma unidade do Partido Nazista e foi a maior em número de membros fora da Alemanha. Mas eu não vou gastar muito tempo falando disso, pois existe um documentário maravilhoso chamado Menino 23, que fala exatamente desse capítulo da nossa história de uma maneira 1000 vezes melhor do que eu conseguiria. Mas eu vou falar sim sobre os Estados Unidos, que foi outro país que abraçou completamente essas ideias. Elas foram inclusive a base para a aprovação das leis Jim Crow, que legitimou a segregação racial nos Estados Unidos e que acabou tendo seu reflexo nas telas do cinema. Como vários cinemas do Sul se recusavam a passar filmes que tivessem atores negros como protagonistas ou em papel de destaque, os estúdios então nem se esforçavam para criar astros e estrelas que não fossem brancos, pois o mercado era extremamente limitado. A Lina Rhone, por exemplo, que foi uma das poucas atrizes não brancas a terem um tratamento de estrela por um grande estúdio, tinha suas participações roteirizadas de forma que os cinemas do Sul pudessem literalmente cortar suas cenas sem que isso interferisse na história do filme. Isso sem contar que a população preta nem sempre podia entrar nos cinemas. E depois da implementação do Código Hays, que trouxe uma lista de temas e assuntos que estavam proibidos de serem retratados no cinema, o mercado ficou ainda mais limitado, já que era proibido mostrar relações interraciais. Ou seja, para uma atriz ou ator não branco, era simplesmente impossível ter uma carreira em Hollywood como a da Bette Davis ou do Clark Gable. Um exemplo é a Anna May Wong, que era uma grande atriz de ascendência chinesa, que passou a vida fazendo filmes como a Femme Fatale, A Estrangeira, Exótica, Devoradora de Homens,
e acabou perdendo o papel principal desse filme para Louise Rainer. Tava tudo certo para ela ser a protagonista dessa obra, quando o estúdio decidiu escalar o Paul Mooney. E como um ator branco não poderia fazer cenas de romance com uma atriz não branca, eles resolveram trocá-la pela Louise Rainer, que acabou levando o Oscar de melhor atriz por sua interpretação. E foi mais ou menos esse o modo operando de Hollywood até hoje, se a gente falar a verdade, né? Isso, obviamente, tem um impacto muito grande no nosso imaginário, que é completamente influenciado pelas imagens que a gente vê, por exemplo, numa tela de cinema, como eu tenho dito desde o início dessa série. E assim como muitos artistas fugiram da Europa para a América em busca de um mercado de trabalho mais amistoso durante o nazismo, uma estadunidense não pensou duas vezes em ficar pela Europa quando, da noite para o dia, ela se tornou a estrela internacional mais importante de sua época. Eu estou falando de ninguém menos que a Josephine Baker. Essa mulher fenomenal que, além de cantar, atuar, falar 5 línguas, também lutou contra os nazistas durante a Segunda Guerra. A Josephine, ela nasceu e cresceu em um estado que tinha segregação racial, então ela sabia bem qual era a cara do racismo. Ela estreou na Broadway com um relativo sucesso, apresentando o número em que ela dançava, cantava e misturava elementos do humor como clown. Ali ela acabou chamando a atenção de uma produtora que estava produzindo um número só com artistas negros e queria estrear na França. Paris e Berlim eram, nessa época, as capitais do entretenimento do mundo, né? Então, quando esse elenco chegou na França, eles se tocaram que o show deles era, de certa forma, bem careta para aquele público ali parisiense que estava acostumado com coisas muito mais ousadas. Então decidiu-se que a Josephine iria estrear um número novo em que ela ia dançar com os peitos de fora. E aí foi um sucesso sem precedentes. Ela deixou a sua impressão digital ali marcada em toda a cultura popular de sua época, influenciou o corte de cabelo das mulheres, influenciou a moda, virou boneca. Os críticos se dividiam. Metade falava que ela representava algo genuinamente espontâneo do ser humano e sem a influência do homem do Ocidente. Já outros criticavam exatamente isso, diziam que ela representava um atraso. Tudo isso que ela estava fazendo em cena não passava de selvageria. Já o público caiu de amores por ela. E em 1928 ela estreia uma turnê pela Europa, começando por Viena, onde ela foi recebida com muito protesto e perseguição. A essa altura já tinha se popularizado pela Áustria todas as ideias racistas e eugenistas que Adolf Hitler absorveu e adaptou em sua autobiografia Minha Luta. Por toda Viena tinham cartazes dizendo para baterem nela, e ali mais uma vez ela se viu frente a frente com o racismo. Ela tentou voltar para os Estados Unidos para fazer shows e foi recebida com muito desdém, tanto pelo público quanto pela crítica. Outra coisa que a deixou muito triste foi saber que as barreiras raciais do seu país continuavam impedindo-a de ser uma estrela, o que a fez voltar para a França e admitir que era ali que ela ia passar o resto de sua vida. Então ela renuncia à cidadania dela americana e se torna uma cidadã francesa. Então ela acabou desenvolvendo um senso assim de muito carinho e respeito por esse país que a recebeu de forma tão generosa. Imagina, você tá num país que o povo te trata como uma rainha, aí quando você volta pro seu país, você não consegue alugar um quarto no hotel, você não consegue comer nos restaurantes. A carreira dela continuou extremamente próspera, ela estrelou filmes na França, suas músicas eram um sucesso. Com a invasão dos nazistas, ela foge para o sul da França, que estava sendo governado por um governo ainda francês, mas colaboracionista lá com os nazistas, até que ela foi procurada pela resistência francesa para ver se ela gostaria de atuar como espiã em prol, do movimento. E ela era uma candidata perfeita, Ela era uma celebridade, então ela podia andar pelos países com mais liberdade. E ela respondeu: "A França me deu o que eu sou hoje. Eu serei eternamente grata. As pessoas de Paris me deram tudo. Eu estou pronta, capitão. Eu estou pronta
pronta para dar a minha vida. Você pode usá-la da maneira como bem entender. E aí a casa dela virou abrigo de vários soldados da resistência. Ela começou a participar de várias festas diplomáticas, onde ela prestava atenção em todas as conversas e os nomes que estavam sendo falados. E de noite ela transcrevia tudo em tinta invisível nas suas partituras e atravessava fronteiras com aquelas informações até entregar para os agentes responsáveis. Até parte da Força Aérea Francesa ela foi, transportando alimentos e mantimentos. Até que os nazistas começaram a perceber que existia um movimento estranho ali na casa da Joséphine e resolveram dar uma incerta. Ela conseguiu se desviar ali dos questionamentos, mas ela percebeu ali que já estava sendo visada e ela acabou orquestrando uma fuga. Mas não parou por aí. Assim que as tropas americanas chegaram no Marrocos, ela estava lá e fez um show para eles. Até que Paris é libertada e ela volta para essa cidade que a adotou. Durante o processo de restauração da cidade, ela vendeu joias para ajudar as pessoas que estavam na miséria. E por todo esse seu trabalho, ela acabou ganhando várias medalhas militares, usando um uniforme militar deles. Após a guerra, em 51, ela volta aos Estados Unidos para fazer uma série de shows históricos, em que ela pôs como condição de que todas as pessoas, independente da raça, que quisesse assistir o show dela, pudesse entrar no teatro. Então, pela primeira vez, a comunidade negra conseguiu ir em hotéis e em teatros que eles não tinham acesso anteriormente. E foi aqui que ela conseguiu finalmente ter esse reconhecimento do seu próprio país. Porém, um ano depois, ela teve um incidente no restaurante Stork Club em Nova York, em que eles se negaram a servi-la. E a essa altura, ela não ia levar esse desaforo para casa, né? Os relatos do que aconteceu, eles variam, mas o que se sabe é que ela chegou a pedir um prato para comer, mas eles simplesmente não serviram, e depois de muito atraso e reclamação, ela se tocou que eles não iam servi-la. Dali mesmo do restaurante, ela ligou para o advogado dela e mandou o advogado preparar uma queixa criminal contra o estabelecimento, e expôs um colunista social que estava presente ali, ficou dando uma de Joãozinho sem braço. Numa outra mesa, quem estava vendo toda essa situação era ninguém menos que a Grace Kelly, e aparentemente ela foi a única pessoa ali no restaurante a dar apoio a Joséphine Baker. Falam até que elas foram embora de mãos dadas, e foi nesse momento que elas viraram literalmente amigas pro resto da vida. E esse incidente gerou uma onda de protestos na frente do restaurante. Aí o colunista social que ela expôs fez uma grande campanha de difamação da Joséphine, chamando ela de comunista, que na época era uma coisa muito séria, né? A gente está na Guerra Fria, anti-americana e antissemita. E eles simplesmente expulsaram ela do país, né? Já que agora ela era uma cidadã francesa e ela só foi poder entrar nos Estados Unidos 10 anos depois. Ela sempre foi muito ativa pelo fim da segregação. Em 63, ela participa da histórica Marcha de Washington. E ela foi a única mulher convidada oficialmente a dar um discurso, que ela fez usando seu uniforme militar francês. I want you to know that this is the happiest day of my entire life. E um outro aspecto muito interessante é que ela adotou 12 crianças de etnias diferentes. Ou seja, ela conseguiu recriar na família dela uma utopia, né? De que todas as raças conseguem conviver. E lá para meados da década de 70, ela acaba passando por grandes dificuldades financeiras. A Joséphine, ela realmente era aquele tipo de pessoa que ganhava muito dinheiro, mas também gastava muito dinheiro. Só que à medida que ela foi adotando várias crianças, a sua vida financeira começou a sair do controle. A Joséphine, ela tinha uma saúde um tanto debilitada. Ela teve alguns infartos e alguns derrames ao longo da vida, o que contribuiu para ela não conseguir gerar renda, né, para bancar toda essa vida de luxo que ela vivia. E ela perde o castelinho dela que ela morava com seus 12 filhos. E aí o que ela faz? Ela literalmente resolve acampar na frente do castelo dela com a sua gatinha, o que acabou chamando a atenção da imprensa francesa. Isso gerou um grande movimento liderado pela Grace Kelly, que retomou o contato com a Joséphine Baker, pagou as suas dívidas, deu para ela uma vila em Mônaco para ela poder morar com seus 12 filhos, e junto com a Jacqueline Onassis começou a financiar alguns shows que culminaram numa temporada no Teatro Bourbino, em Paris, em comemoração aos 50 anos de carreira da Joséphine Baker.
Os ingressos se esgotaram com meses de antecedência. Foi realmente a volta triunfal da Josephine Baker para os holofotes. Porém, após a estreia, ela foi encontrada no dia seguinte deitada inconsciente em sua cama, rodeada de críticas, exaltando a sua triunfal volta aos palcos. E depois de passar 4 dias em coma, ela veio a falecer ao lado da Grace Kelly, sua amiga. E o seu velório foi uma comoção muito grande e teve um tratamento não só de uma grande celebridade, mas também de uma grande heroína de guerra. Bom, a Josephine tem vários documentários sobre ela e eu recomendo esses 2 aqui, que eu vou deixar aqui embaixo também o link. E já que a gente está na França, vamos falar do Henry Georges Clouzot, que é o diretor de um dos meus filmes favoritos, o Les Diaboliques, que está disponível de graça. Aliás, eu falo dele aqui nesse vídeo que está aqui em cima. E o Clouzot é muito interessante, primeiro porque ele foi casado com uma brasileira, a Vera Clouzot. Aliás, eu acho muito fofo os 2 falando português nesse curta-metragem chamado Brasil. Jorge, meu benzinho, você é um sem vergonha, um pirata, um rapagão. Muito obrigado. Ele que é francês e começou a trabalhar com cinema desde cedo, principalmente como roteirista, adaptando grandes obras do teatro e da literatura para a linguagem cinematográfica. Aliás, ainda bem jovem, ele chamou a atenção da UFA, que o contratou. E morando em Berlim, ele acabou sendo exposto, e trabalhando com grandes nomes do cinema, principalmente filmes do expressionismo alemão, que acabou influenciando o trabalho dele como diretor para o resto da vida. Com a chegada do nazismo, ele é demitido da UFA, porque ele tinha relações muito próximas com produtores que eram judeus. Então ele acaba voltando para a França. E com a invasão alemã, ele acabou se vendo numa sinuca de bico, porque assim que os alemães chegaram na França, eles interromperam todas as produções de cinema. Como vocês viram no episódio sobre censura, os filmes americanos e britânicos estavam censurados ali naquele território, então praticamente só estava passando filme alemão para os franceses assistirem. E é lógico que eles não estavam gostando da ideia. E aí, menos de 6 meses depois, eles abriram uma tal de Continental Filmes, que era uma empresa alemã de filmes franceses. Tanto que antes mesmo de aparecer a logo da Continental, aparece a logo do Tobis Filmes, que é um estúdio alemão que, na verdade, era também um dos braços ali da UFA. Ou seja, todo aquele controle que eles já tinham na Alemanha, agora eles vão ter na França também. Então o cinema foi usado aqui meio que para acalmar os ânimos assim do país ocupado. Para Goebbels, inclusive, os filmes tinham que ser sempre leves, vazios, sem muitos questionamentos sociais e políticos. Eles chegaram a produzir 30 filmes e, assim como na Alemanha, eles impuseram as mesmas regras raciais, ou seja, todos os profissionais de origem judaica foram demitidos, o que abriu espaço para muita gente nova. E uma das pessoas que foram convidadas, entre aspas, para se juntar ao seu time foi o Henry. Então ele, que tinha acabado de se recuperar de uma tuberculose e estava hiper endividado, acabou aceitando, Também não é como se ele tivesse muita opção. E foi ali que ele conseguiu dirigir o filme Le Corbeau, ou Cartas Anônimas, que foi, aliás, o segundo filme que ele dirigiu pela Continental Filmes e foi baseado em fatos reais. Onde uma mulher enviou cartas anônimas para várias pessoas da cidade, revelando segredos dos moradores, o que acabou resultando na morte de uma pessoa. Inclusive, ele acabou cunhando esse termo corvo, significando essa pessoa que é delatora, que expõe o segredo das outras pessoas, conspira pelas sombras. O Clouzot já tinha tentado rodar essa história antes da chegada dos nazistas, mas o governo tinha censurado o roteiro, afirmava que ele estava retratando a população francesa de uma forma muito pejorativa. Até porque ele tratava de temas como aborto, usava de símbolos da religiosidade, mas na França ocupada pelos nazistas, o filme acabou ganhando um aspecto de crítica política, Porque ele refletia exatamente esse clima de desconfiança, onde pessoas estão sendo perseguidas e expostas, delatadas, o que acabava refletindo essa atmosfera que eles estavam vivendo ali na França ocupada pelos alemães. Então é muito interessante a gente perceber essa audácia do Clouzot dele oferecer esse roteiro para os nazistas, que já tinha sido censurado antes, e eles adorarem a ideia.
Provavelmente eles também estavam achando que estava dando uma imagem um pouco pejorativa ao povo francês e nem perceberam essa possibilidade de leitura. Mas não foram só eles. O público francês odiou o filme, ficaram revoltados com a forma que eles estavam sendo retratados, que gerou na demissão sumária do Clouseau, que ficou os 2 anos restantes da guerra sem filmar, sendo que quando terminou a guerra, por causa desse filme, ele fica proibido de gravar por mais de 2 anos. Ou seja, ele fica 4 anos sem poder pisar no set. Então ele só volta a dirigir em 1947, quando finalmente o filme volta aos cinemas, e a partir dali, pouco a pouco, ele começou a ser celebrado. Dizem até que ele foi o primeiro filme noir francês, apesar de ele ter sido feito antes mesmo desse termo existir. E, estranhamente, essa dominação alemã dos meios de produções de cinema acabou sendo positiva para o cinema francês, que já estava um pouco capenga desde a chegada do som. Pois é, o país pioneiro na 7ª arte, a essa altura aqui estava tecnologicamente subordinado aos Estados Unidos e à Alemanha. Então todo esse investimento acabou sendo bom. Agora, uma ganhadora do Oscar que você talvez não saiba que passou por poucas e boas com o nazismo foi a Audrey Hepburn. Pois é, essa grande estrela de Hollywood, que hoje em dia é um ícone da moda, mas que teve a infância muito afetada pelos nazistas, pois ela se tornou adolescente enquanto a Holanda estava ocupada por eles. Ela, que nasceu na Bélgica, filha de pais britânicos, conheceu o fascismo desde cedo em sua própria casa, já que seus pais eram hiper entusiastas do fascismo. Inclusive, eles apoiaram o movimento fascista na Inglaterra, que tem esse símbolo aí que parece um super-herói, chegando a promover eventos para arrecadar fundos para o Partido Fascista Britânico. A mãe dela, que inclusive era uma baronesa, apoiava tanto o fascismo que chegou a se encontrar pessoalmente com Hitler e escreveu essa coluna em que ela defendia os benefícios do fascismo. E o pai dela abandonou a família literalmente para poder se dedicar ao movimento fascista. E ela e a mãe se mudam para a Holanda assim que a guerra começou, porque elas acreditavam que, como era um país neutro, eles seriam poupados pelos alemães, assim como eles foram durante a Primeira Guerra Mundial. Mas isso não aconteceu. Para Hitler invadir a França, ele resolveu passar por ali e ocupou a Holanda de uma forma extremamente brutal, como sempre. Durante a ocupação, ela teve que inclusive mudar o nome dela para tentar esconder a sua descendência britânica. E as coisas começaram a apertar para eles quando um tio dela foi morto pelos nazistas. E aí, finalmente, a mãe tomou vergonha na cara e começou a colaborar com a resistência holandesa. Ela e a família chegaram também a esconder um soldado britânico que tinha caído de paraquedas na vizinhança numa ação em prol da libertação da Holanda. Uma das formas que elas encontraram de ajudar a resistência foi promovendo apresentações da Audrey Hepburn como bailarina para arrecadar dinheiro para o movimento. Pois é, antes de ser uma grande atriz, ela estava no caminho de se tornar uma grande bailarina. Assim que elas se mudaram para a Holanda, a Audrey intensificou seus estudos no balé, o que chamou muita atenção de várias pessoas na época, então ela já estava meio que conhecida ali pelos amantes da dança. E aí tem algumas histórias assim que envolvem um pouco de folclore, que falam que a Audrey Hepburn levava mensagens escondidas na sapatilha de balé dela. Bom, o perigo realmente era constante. Ela chegou a ser presa pelos nazistas e falaram para ela que ela ia ser enviada para ser empregada doméstica na casa de alguma família alemã. Ou seja, escrava, né? Mas a gente sabe que o destino podia ser qualquer um. Ela podia parar em um dos bordéis militares que existiam em alguns campos de concentração, mas ela conseguiu fugir. Esse dinheiro que ela arrecadava também não só servia à resistência, como também famílias judias que estavam escondidas, como a de Anne Frank. Aliás, as duas tinham algumas conexões, né? Elas passaram a guerra fugindo do nazismo. Quando os nazistas são derrotados, ela e a mãe se mudam para Amsterdã e acabam morando no prédio do editor da primeira publicação do Diário de Anne Frank. Aliás, ela foi uma das primeiras a ler o livro antes mesmo dele ser lançado. E muito se especulou que ela ia ser a protagonista da adaptação cinematográfica desse livro, mas ela recusou todos os convites, inclusive do próprio pai da Anne Frank,
que foi pessoalmente implorar para ela interpretar a filha, e mesmo assim ela não aceitou, pois ela não queria reviver aqueles anos de guerra. E por essa foto do encontro a gente vê que não deve ter sido uma tarde muito agradável. Um outro motivo que ela tinha para evitar esse papel era que toda essa história do envolvimento dos pais com o fascismo era um segredo guardado a sete chaves, que praticamente só veio à tona depois que ela morreu. Mas o trauma realmente foi grande, ela desenvolveu aquela chamada culpa do sobrevivente. Ela tinha pesadelos vendo rostos dos judeus nos carros, alguns sons e cheiros específicos eram gatilhos para ela. Houve também um outro fato que marcou muito a vida dela, é que eles enfrentaram uma grande fome generalizada, quando em 1944 os nazistas bloquearam todas as rotas de abastecimento de alimentos e suprimentos. Mais de 20 mil holandeses morreram de fome. E ela acabou desenvolvendo uma anemia e uma relação bem problemática com comida que a acompanhou durante toda a sua vida. Ao fim da guerra, as consequências físicas desses maltratos acabaram com o sonho dela de se tornar uma bailarina. Depois de desistir da dança, ela começa a fazer pontas em filmes para sobreviver, até que ela foi chamando a atenção das pessoas certas e se tornou uma das atrizes mais jovens a ganhar o Oscar de melhor atriz. Ela também dedicou grande parte de sua vida a trabalhos humanitários e em prol da Cruz Vermelha, a quem ela sempre foi muito grata. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa fase da vida da Audrey, eu recomendo esse livro, The Dutch Girl, que foi lançado recentemente. E como se não tivesse mais nada para me surpreender com essa série, eu descubro que a cantora mais popular da Alemanha nazista era ninguém menos que uma latina. Pois é, a Rosita Serrano. Você provavelmente já ouviu essa música, ela foi uma trilha muito marcante no filme A Casa dos Espíritos, e ela, assim como Isabela Allende, autora do livro, era chilena. Nascida de uma família muito rica, ela era filha da Sofia del Campo, considerada a maior cantora lírica do seu tempo, e ela se casou bem jovem, e quando ela estava de viagem com o marido aqui pelo Brasil, pois é, ela resolve se separar e vai encontrar a mãe que estava morando na Europa. Elas chegam em 1937 na Alemanha, quando a Rosita tinha 23 anos, ou seja, ela chegou bem jovem, e num período muito específico da história da Alemanha, que foi logo após as Olimpíadas de 36 e antes do início da guerra, onde tudo, parecia maravilhoso e a Alemanha parecia um lugar super amistoso, caso você não fosse judeu, cigano, gay ou comunista. E aí, em algum momento, morando na Alemanha, ela decidiu ganhar dinheiro com alguma coisa, e como ela já tocava violão, ela decidiu cantar. E foi o que literalmente ela fez. Ela foi pra frente de uma rádio, começou a cantar e tocar violão em espanhol, e acabaram dando um teste pra ela, que ela passou e virou um sucesso estrondoso. Rosita Serrano. Seu êxito nas rádios conseguia ser maior do que o da Zara Leander. Aliás, uma das formas que os nazistas tinham de doutrinar a população era através do rádio. Tanto que eles doaram um rádio para o maior número de famílias possível, pois era a forma que eles podiam ouvir os discursos de Hitler, e quando o Hitler não estava falando, geralmente eles estavam ouvindo as músicas de Rosita. Ela no início cantava em alemão sem saber falar a língua, só decorando as palavras através do som. Para você ter noção, ela lotou o Estádio Olímpico num show para mais de 75 mil pessoas. E você já deve ter percebido que ela era praticamente a Carmen Miranda deles, E, de certa forma, elas cumpriam a mesma função. Assim como para os Estados Unidos, era muito conveniente para a Alemanha ter uma estrela latina, pois isso mostrava que eles tinham, sim, uma política de boa vizinhança com outros países, em especial países latinos, que são marcados pela miscigenação, o que para eles não era bom. Assim como a Carmen, ela também teve uma carreira no cinema, mas ela era usada quase que como uma alegoria, Ela também gravou em várias línguas, inglês, inclusive em português. O galo tem saudade da galinha carinhosa. O galo de... Aliás, eu percebi algumas referências assim ao samba. Eu não sei se eu tô louco, mas esse número aqui da Mari Caroque podia ter sido gravado nos estúdios da Atlântida, E as duas também tinham uma licença para se vestirem de forma exagerada. Tá, olhando assim, a Rosita parece até um pouco mais discreta. Porém, para os padrões nazistas, ela estava andando com uma palhaça de circo, praticamente. Pois eles faziam uma propaganda maciça para desestimular o uso de maquiagem
maquiagens, tintas de cabelo ou qualquer outro tipo de procedimento com fins estéticos. Fazer isso para eles era quase imoral, pois você estava passando atestado que você não era perfeita. E como que uma ariana não é perfeita? O padrão ali era se a mulher tinha um corpo forte para ter o máximo de filho possível. Então eu imagino o contraste que era ver essa mulher que tinha 1,80 m de altura, mais 15 de salto e mais 15 de cabelo, vestindo roupas e cores chamativas, com maquiagem, dirigindo o próprio carro. Inclusive, ela comprou um modelo de Mercedes conversível que só o Hitler tinha. Devia ser assim muito interessante para o alemão ter essa figura pitoresca entrando em sua casa todos os dias pelo rádio ou pela TV. Aliás, se a gente parar para pensar, talvez seja por isso que as maiores estrelas do cinema alemão dessa época eram estrangeiras. O que se percebe é que nesse primeiro momento da vida dela, ela não estava nem com muita noção do que estava acontecendo na Alemanha e quem eram esses figurões para quem ela estava cantando. Pelo menos é o que se imaginava. Até que a guerra chega e aí o mundo se divide completamente, né? Ou você estava do lado do fascismo ou você estava contra ele. E a Rosita decide continuar na Alemanha. Eu não sei quando que a Rosita percebeu que os nazistas não eram tão bonzinhos com as outras pessoas, assim como eles eram com ela. Porém, em alguma das suas apresentações internacionais, ela começou a fazer shows para arrecadar dinheiro para ajudar crianças judias a fugirem do nazismo. Numa dessas idas e vindas, ela acaba sendo barrada na fronteira e sendo acusada de traição e taxada de persona non grata, o que fez com que ela perdesse todo o dinheiro e toda a fortuna que ela tinha na Alemanha naquele momento. E a Rosita foi simplesmente apagada da noite para o dia de todas as rádios, de todos os pôsteres das ruas. Foi como se ela nunca tivesse existido. E ela alegava também que escondeu centenas de judeus em sua casa e os ajudou a fugir da Alemanha. Na época, para trabalhar com público ou com publicidade, você tinha que fazer um juramento para obter um documento em que você dizia que não tinha descendência nem de judeu, nem de negros e não fazia parte de nenhuma loja maçônica. E ela se recusou 4 vezes a assinar esse juramento, o que a fez viver uma vida na Alemanha durante um bom tempo como uma pessoa sem documento. Inclusive, depois da guerra, foram encontradas fitas que revelaram que os nazistas estavam espionando a Rosita há pelo menos 3 anos antes dela ter sido considerada persona non grata. Com o fim da guerra, ela continua na Europa, se apresentando em vários países, mas nem comparado com aquela proporção que ela tinha na Alemanha. Ela não conseguia mais fechar contrato com nenhuma das principais casas de show, o que faz a gente se perguntar, né, pelo que eles estavam punindo-a, né? Foi por ter cantado para nazistas ou foi porque ela cantou para salvar crianças judias do nazismo? Até que ela conhece um judeu egípcio trilhardário, casa com ele, se muda para o Egito e volta a ter uma vida assim de princesa. Ela chegou a se apresentar para o rei do Egito, porém, mais uma vez, mudanças políticas a fizeram ter que sair do país e deixar para trás toda a sua fortuna. E ela acaba fugindo do país sozinha, porque ela tinha passaporte chileno, o marido ficou preso há alguns anos, e aí ela se vê novamente na Europa, sozinha, sem dinheiro. Então ela volta a se apresentar na Alemanha, começa a fazer algumas participações, lançar algumas músicas novas e ela consegue retomar um sucesso considerável. Porém, com o tempo, ela acabou se tornando mais uma referência de uma outra era do que realmente uma cantora que estava lotando os teatros e com músicas novas tocando nas rádios, o que a fez se mudar de volta para o Chile e morar de favor na casa da sua irmã. Mas ela teve um fim de vida um pouco melancólico. Era muito difícil para ela, uma mulher que sim, nasceu num berço de ouro, mas conseguiu também levantar uma grande fortuna por conta do seu trabalho, mas acabou perdendo tudo que construiu por questões políticas 2 vezes na mesma vida. Nesse ótimo documentário aqui no YouTube, a gente vê todo mundo falando o quanto ela se tornou carente e depressiva no final da vida, o que é muito triste, né? Ela acabou recebendo uma árvore no Jardim dos Justos, em Israel, que é dedicado às pessoas que ajudaram os judeus a sobreviverem ao nazismo. Então, se um dia você estiver em Israel e for visitar o Jardim dos Justos, não se esqueça de deixar uma flor para a senhora Serrano. Rosita, risoto. E vocês já devem estar percebendo que a nossa série está acabando, né?
mas ainda temos alguns bons episódios pela frente. No próximo, a gente vai falar sobre os refugiados, ou seja, os atores e diretores que fugiram da Alemanha nazista e conseguiram dar continuidade às suas carreiras e atuaram no movimento de resistência. Como sempre, fiquem à vontade para dar continuidade a esse papo aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com quem possa se interessar pelo assunto, pois isso é muito importante para o canal. Então, até a próxima! O Eu Cinemando é uma produção independente que não conseguiria ser realizada sem a ajuda dos nossos colaboradores e apoiadores. Para todos que participaram de forma direta ou indireta, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu sou Vinícius Areias e esse é o Eu Cinemando. Doch wenn sich meine Augen bei einem Vis-à-vis